Olá! Estamos em mais um Pode murar. Pode Murar, porque aqui nós conversamos para fortalecer fundamentos e levantar reconstrutores. E falar em reconstrutores, hoje a gente quer trazer um pouco de reflexão sobre reconstrutores posicionados no nosso Pode Murar. Por que você acha que Deus levanta reconstrutores posicionados? Por que você acha que há essa necessidade? Porque sempre, enquanto tiver humanidade, vai ter ruína. Aonde tem ruína, Deus precisa do quê? Levantar um reconstrutor. E especialmente, né, no tempo da humanidade que a gente vive, o que mais tem é ruína. Existem famílias arruinadas, famílias cansadas, pessoas destruídas, emoções destroçadas, identidades deturpadas. Então, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas com coragem para se levantarem e reconstruir aquilo que está quebrado, aquilo que não está íntegro, aquilo que está sem completude. Dani, e quando a gente fala de posicionamento, isso é muito importante. Psicologicamente falando, é você ocupar o lugar que é seu. A sua posição de mãe é sua. Ela não pode ser ocupada pelo seu marido. Ele pode lavar, ele pode fazer a comida, ele pode te auxiliar, mas não como mãe, é como pai. Sim. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão fazendo coisas fora do posicionamento. E os reconstrutores de Deus, eles são posicionados. Então, o que está faltando hoje é pessoas posicionadas, pessoas que estão dispostas a ser reconstrutoras, mas nas suas posições. Mulheres no seu poder de feminilidade, homens nos seus poderes de hombridade, sabe? A juventude, uma juventude saudável, leve, uma juventude de conexões, de fazer amizade, sabe? Pessoas posicionadas. Porque assim, nasce com a gente, o que você está falando é Isso. O que eu acho. Afinal de contas, nós fomos criados, né? A imagem e semelhança do Todo-Poderoso, daquele que é completo, daquele que é íntegro. Então, a gente não pode dizer que faltam reconstrutores. O que a gente pode, acho que, pensar é, será que faltam pessoas que aceitam esse chamado? Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que aceitem esse chamado. Deus está procurando pessoas posicionadas para então reconstruírem, serem os reparadores de brechas, né? Assim como foi em Neemias. Não tem como a gente pensar em uma reconstrução de uma situação que estava em ruína e a gente não lembrar de Neemias. Então, você prestou atenção que a gente está falando, Dani, e é tão profundo isso, porque pessoas posicionadas não necessariamente ela sabe fazer aquilo, mas quando ela posiciona, ela vai conseguir arrumar a cultura daquela posição. Por exemplo, Neemias era construtor de muros? Não. Ele sabia fazer argamassa, ele sabia fazer massa de pedreiro, ele sabia assentar tijolos? Não sabia. O que ele era? Copeiro. Vamos dar um pano de fundo rapidinho sobre Neemias, porque né, tem algumas pessoas que nos assistem que conhecem bem a história de Neemias, mas tem outras que não. Então, dando uma pequena recapitulada. Neemias era copeiro, né, do rei, e ele ouviu dizer que a sua cidade estava em ruínas. E naquela época, os muros da cidade significavam a proteção da cidade. Então, se os muros estavam em ruínas, significava que aquela cidade estava extremamente vulnerável e seria atacada pelos, né, saqueada, seria atacada, enfim. E aí, Neemias, ele ficou triste, muito triste, a ponto do rei dizer, olha, nunca aconteceu, você me serve há tantos anos e é a primeira vez que você entra triste na minha presença, né? Então, aí também está uma característica bem forte. O reconstrutor, ele sente a dor. Ele tem afetos. Afeto. Mais do que empatia, ele tem afetos. E aí, eu só continuar e você já vai nesse aspecto.
E aí Neemias se levanta e o rei diz para ele, não, vai lá, ele fala, eu quero ir reconstruir, mas antes ele ora, ele jejua, né? Ele vê o tamanho do problema, o rei fala para ele, vai dar cartas para ele, então ele consegue recursos pelas cidades que ele passou ali para conseguir fazer tudo isso, e ele lidera um monte de gente que também não era arquiteto, que também não era mestre de obra, que também não era engenheiro. Mas ele estava o quê? Posicionado. Posicionado. E sabe o que é uma pessoa posicionada? É uma pessoa que tem maturidade para saber o que é o seu lugar naquilo, naquela função, naquela família, naquela construção, naquele objetivo, por exemplo. Quando a gente fala de maturidade na psicologia, Dani, isso é muito grandioso. A gente está falando de autonomia. É um tripé. Dentre muitas coisas, mas eu vou separar esse tripé. A gente está falando de autonomia. É uma pessoa que tem capacidade de tomar decisões. De dizer, eu quero, eu posso, eu vou fazer. A palavra de Deus diz que Neemias, ele sentou, jejuou, chorou, se lamentou, mas ele teve uma decisão. Eu quero, eu vou lá. Eu vou lá. Eu não vou mandar Aceitou ninguém. o chamado. Aceitou que é o o que a gente chamado. tá falando. Sim. Então, e a outra coisa que a pessoa tem é sobriedade. Ela tem essa maturidade para ela saber que ela é sóbria. Ela não é a prosperidade, ela não é a tristeza, ela não é a angústia, ela não é o muito, ela não é o pouco. Ela é o equilíbrio para passar por todas as coisas. Você prestou atenção? Neemias, ele estava ali numa posição de conforto, ele era... Essa posição de copeiro dava para ele uma posição hoje mais ou menos de um primeiro-ministro. Ele tinha mais intimidade com o rei do que a rainha. Sim, sim. Você acredita? Claro. Ele participava da comida do rei. Ele comia primeiro, ele estava com o rei em tudo, ele dormia nos aposentos junto com o rei, exceto na hora da intimidade do rei, que ele saía, mas estava por perto. Então, a pessoa que ela tem essa sobriedade, ela tem esse equilíbrio. Eu costumo dizer assim para as pessoas, gente triste, ela sai para passear. Gente triste trabalha. Gente triste, ela fala assim para a tristeza, olha tristeza, hoje eu vou no shopping. Eu vou no shopping, vou escolher coisas, eu vou fazer compras, eu preciso arrumar minha casa. E enquanto eu estou fazendo todas as minhas demandas, eu vou cozinhar para minha família, eu vou organizar minha casa que os meus filhos vão achar, você assiste. Sabe por quê, tristeza? Você não vai me paralisar. Eu não sou você. Se você não ficar cansada de me ver fazendo tudo, apesar de você, você vai embora. Eu não vou parar por causa de você. Porque gente que tem sobriedade, maturidade, de gente posicionada, ela não para por causa das emoções, das circunstâncias, das dores e nem das alegrias. Ela tem sobriedade também para quando tem muito. Entende isso? Sim. Ela tem esse equilíbrio. Então é isso que é uma pessoa posicionada. Ela não se embriaga com as situações. Ela não tem esse tempo para se embriagar com as situações. E a coisa mais importante, que é o que a gente vai falar muito hoje, responsabilidade. Sim. Sabe o que é isso, Dani? Eu sou a resposta. Responsabilidade, se você for lá no fundo, na raiz etimológica, eu sou a resposta. Ai, que lindo. Eu respondo por isso. Não fui eu que fiz. Não fui eu que estraguei. Não fui eu que destruí. Mas eu sei resolver. Eu posso, eu vou resolver. Os reconstrutores, eles falam assim, talvez eu não saiba, talvez eu não vá arrumar tudo, mas eu tenho a responsabilidade de começar a arrumar a minha esfera de atuação. Isso. Então, é mais fácil, muitas vezes, reclamar da família do que você olhar sua própria postura. E dizer, eu sou responsável por isso. Sim, mas o reconstrutor, o maduro, o que tem sobriedade, ele faz isso, né? E ele diz, talvez eu não resolva tudo, mas a minha parte eu vou fazer. Eu vou fazer. A minha parte, a minha resposta eu vou dar. A minha solução eu vou dar. Olha que coisa grandiosa. Sim. E às vezes falta isso. As pessoas ficam buscando a resposta do outro, o que o outro tem a fazer, o que o outro tem a dizer. Não, eu sou a resposta. Eu vou fazer a minha parte. Agora a gente tem um exemplo que é o maior de todos, né? Jesus. O lindo, Jesus, o né? maravilhoso. E ele entrou no mundo confuso, Isso. ferido, injusto e se posicionou.
Ele se posicionou pela verdade, ele não esperou o cenário ideal. Quantos de nós ficamos esperando o melhor momento, os melhores recursos, né? Ai, quando melhorar eu começo, quando der eu vou fazer. Não, não, não. Cristo começou no caos. E sabe a coisa que eu acho mais maravilhosa? É que quando ele estava na cruz, que ele grita, Tetelestai. Você sabe o que significa Tetelestai? Está consumado. Está consumado. Está feito. Ele quis dizer assim, ó. Eu estava fazendo um estudo sobre isso, ele quis dizer assim, eu cumpri a missão que me foi conferida. Eu fui até o último do que eu podia para cumprir essa missão, para entregar o que me foi pedido, com todo o meu ser, com tudo que eu tinha. Olha o posicionamento. Ele Ai, não Jesus. saiu, ele não abandonou o propósito. E às vezes o posicionamento, Dani, exige sacrifício, exige que você pague o preço como Jesus. E o preço é alto. Mas Renúncia, o resultado do posicionamento. Sacrifício, Isso. você estar à frente, você às vezes responder por recursos que você não tem, que era o que acontecia de Neemias. Isso! Tirar do que é seu. Ele investia, ele punha do Muito. bolso. Quando você lê lá, eu não lembro qual capítulo que estava, mas ele fala, eu pessoalmente alimentava aquelas pessoas todos os dias. Eram dos meus recursos. Porque hoje as pessoas, Dani, elas entendem posicionamento com você estar em grande posição. E aí as pessoas querem a glória da grande posição, o reconhecimento, a honra da grande posição. Mas o posicionamento que nós estamos falando é a responsabilidade do construtor, de quem vai reconstruir, de quem vai pegar as ruínas e dizer assim, essa é a minha responsabilidade. Como disse Neemias, eu vou tirar do que é meu. Eu vou abrir mão do palácio do rei, da companhia do rei, do jardim do rei, e vou para aquele lugar onde nem os animais, Dani, está na Bíblia, os animais tiveram dificuldade de andar nas ruínas de Jerusalém. Nem os animais, está escrito, nem os animais podiam passar. Mas lá estava Neemias. Eu vou arrumar esse lugar, eu vou tirar esses entulhos, eu vou jogar fora. E para mim, eu vou colocar as pedras no lugar, eu vou levantar os muros, depois eu vou assentar as portas de novo, eu vou arrumar isso. É que a gente não vai falar sobre liderança né? Não nessa conversa. Mas para mim, se eu pegar toda a Bíblia, digamos assim, todos os exemplos que nós temos lá, Jesus, sem dúvida, o maior líder, o maior mestre, mas no segundo, para mim é Neemias. Maior exemplo, né? Maior exemplo de liderança, né? Mas isso fica para uma próxima. Aí eu queria também trazer para a gente pensar. A gente fala muito de exemplo bíblico porque, né, é a nossa vivência. A Raquel muitas vezes fala de pessoas, né? Claro, com toda a ética e toda a responsabilidade. Mas eu queria trazer aqui 3 exemplos que são super contemporâneos, que a maioria de nós conhece, que são pessoas que se posicionaram e mudaram histórias importantes. Quando a gente fala de Nelson Mandela, ele não ficou, quando ele saiu da prisão, ele escolheu reconstruir uma nação, ao invés de ficar o quê? Alimentando a sua vingança. Né? Ele se posicionou e disse, não, vai ser diferente. Ele transformou aquela nação. Alimentando as feridas, as dores. Eu vivi isso, olha, lá a comida era assim. Não, ele levantou para reconstruir, para construir uma nação. Eu costumo sempre falar assim, muitas vezes nós não somos responsáveis pelas feridas que nos causam, mas nós somos responsáveis por não permitir que elas sejam curadas, por elas ficarem ali purulentas, trazendo mais dor, trazendo mais doença para nossa alma mesmo, né? E isso vai esbarrar nos outros, isso vai reverberar nas pessoas que estão ao nosso redor. E a Malala, que coisa linda, né? Uma menina que enfrentou a violência, mas ainda assim continua defendendo a educação para as meninas. Então, é um caso de posicionamento. Eu tenho certeza que se ela tivesse que dar a vida dela, ela daria, mas ela não se deixaria ser uma voz a ser calada, ela não sairia da posição que ela entendeu, que nem você falou no começo, que é minha. Eu nasci para ser essa voz, aqui eu vou ficar, né? De quem você lembra, amiga? Paulo. Sabe as coisas que me aconteceram? As dores, tudo? É adubo. Isso eu considero como adubo. Isso
alimenta, isso reforça, isso só me dá mais vontade de querer. Isso é porque o propósito é grande, é porque a grandeza daquilo que eu vou fazer, porque os levantes, as lutas, elas têm que apontar isso pra gente. É porque eu sou essa voz, esse poder poderoso, é que tudo isso me aconteceu. Então essas experiências, essas vivências. O primeiro dia, Dani, que a gente entrou na faculdade de teologia, eu me lembro exatamente disso. Eu já repeti isso tantas vezes, porque isso ficou tão vivo na minha mente, que eu vejo a cena. A professora disse assim, ela era diretora. Ela dava aula um dia, mas ela era diretora. Ela falou assim, bem-vindo à escola de Deus. Vocês são muitos, mas nem todos se formarão. A maioria desistirão, porque a escola de Deus, ela sempre é um deserto. Aqui vocês terão professores maravilhosos, mas na escola de Deus, o professor mais bonzinho, básico, é Nabucodonosor. Boa. E o reitor nunca muda, ele sempre será o mesmo, Satanás. Mas quando você é aprovado na escola de Deus, você está pronto. Mas ele dá pílulas dessa escola, e vocês estão numa unidade dessa. Ele não reparte a glória e o conhecimento dele, os segredos dele, para quem não vai ser sobrenaturalmente usado. Não pensa que vai ser moleza. São poucos que sairão daqui formados. A sala estava lotada. Da nossa sala, só se formaram, na minha turma, 13. Ai, que dó. Você acredita? Então, de tudo isso que você está falando, e esses homens que a gente citou, e Neemias, e Paulo, com seus naufragos, com as surras que ele tomou, tem uma coisa em comum, né? Todos os reconstrutores, eles enfrentam ruptura, eles enfrentam oposição, eles enfrentam dor, mas eles decidem construir assim mesmo, né? Porque os reconstrutores, eles não negam a crise. Eles respondem à crise. Isso. Hoje a gente vê, Dani, muitas pessoas, elas gastando energia, fazendo, falando e muitos discursos, mas as pessoas não querem compromisso. Elas não querem pagar o preço da reconstrução, sabe? Porque você tem que... Não é só o chamado. O chamado é você responder. É como se você estivesse indo, eu dissesse, Dani, você se virasse para mim. Uhum. Mas não basta só isso. Você tem que se apresentar e dizer, Raquel, o que você quer? E quando eu der as demandas, você tem que estar disposta a cumprir. Então, as pessoas, a gente vê muito isso. Elas não querem esse posicionamento. Por exemplo, muitas pessoas querem casar, mas não querem estar na posição de ter o compromisso de ser um marido de verdade. Aquele que vai dar a vida pela família, que vai se sacrificar para fazer a família viver a bênção bendita de uma família saudável. A mulher quer estar casada, mas não quer ter a função, o posicionamento de ser uma mulher submissa, uma mulher que instrui, que ensina os filhos. Então, que nutre, sabe? Que é a alma da casa, que é a leveza da casa. Então, o que a gente tem visto hoje é pessoas que não estão posicionadas porque não querem compromisso. E muitas pessoas usam a sua dor como desculpa, enquanto nós deveríamos usar como matéria-prima. Isso. Né? Eu passei por essa dor. Tem uma música do Rodolfo que eu gosto muito, que ele diz assim, que das minhas feridas saia poder para curar. Então eu não posso ficar, tem um ditado meio feio que fala, mas lambendo as minhas feridas. Não, eu tenho propriedade, eu pego aquilo, eu tenho propriedade, eu já passei por aquilo. Então eu pego aquela dor e eu vou usar como matéria-prima em prol dos outros, né? Mas eu fico pensando, essas pessoas, elas têm dor, elas não usam como matéria-prima, mas ao mesmo tempo, será que elas estão sem energia para construir? Será que elas não querem compromisso? Elas estão com preguiça? Ou elas só estão esgotadas? Como que você vê essa luta da alma, né? Que perde propósito, que tudo pesa, a pessoa se encontra sem sentido, nada ganha valor. Será que ela precisa só de um descanso, de direção, né? Será que a pessoa está só cansada ou ela está desconectada? Ela não está ligada, ela não está atenta
aquilo que Deus está chamando ela para fazer. Eu vou usar um exemplo de outra personagem bíblica. Você prestou atenção que quando Deus faz o chamado para Josué, a primeira coisa que ele fala para Josué é assim: Moisés está morto. Moisés, meu servo, poderoso, líder, está morto. Uma das coisas que a gente tem que entender, as pessoas estão cansadas de muita informação, cansadas de muitas demandas, de muitos compromissos, estão. Mas uma coisa que a gente tem que olhar é assim, não importa se o passado foi bom ou ruim, ele tem que ficar lá no lugar dele. Uhum. Passado, agora é com você, agora é comigo. Essa é a nossa posição. Tem uma história, um reino ficou sem rei. E aí, o rei tinha deixado um vaso muito precioso. E esse vaso era o vaso que o rei amava muito, muito, muito. Ele colocava ali diante do trono dele, numa mesinha, que é uma coisa preciosa. E ele deixou para que fosse passado para o próximo rei. Aí foi chamado todos os selecionados, os moços melhores, e aí foi colocado ali, o que você vai fazer? E cada um deu um destino para aquele vaso. Eu vou colocar ele, e, em vez de colocar na sala só, eu vou fazer uma estante maravilhosa. O outro diz, não, eu vou pegar o trono que era do rei e colocar um lugar bem bonito, e vou colocar junto no trono, para que, como se o rei tivesse sentado junto comigo, o vaso vai representar ele. Aí o moço pegou um pedaço de madeira, quebrou o vaso. Todo mundo ficou chocado. Como é que ele está quebrando o vaso? Aí ele disse, olha, eu tinha muita estima pelo rei. Eu amava o nosso rei, mas agora é comigo. Eu não posso ficar olhando para o vaso e ficando pensando, nossa, meu rei era grande. O que o meu rei fazia? Nossa, meu rei foi tão poderoso. Olha, como é que era? Não, eu tenho que olhar para a minha força, para a minha vida, para a história que eu vou fazer. Agora quem está na posição sou eu. Então, o vaso quebrou, o rei está morto e agora é comigo. É comigo. Vamos fazer novos vasos, vamos fazer novas histórias. E quem sabe nem vai mais ser vaso o símbolo desse novo reinado. Vamos construir agora para diante. É sobre isso. Às vezes a gente tem que quebrar o vaso. E outra coisa que Deus falou para Josué, você tem que ter ânimo. Tenha ânimo. Seja forte. Tenha bom ânimo. E sabe o que é essa pessoa ter ânimo? A alma tem que estar no corpo. E sabe o que é isso? Essa é boa. Você tem que estar presente. Você tem que ser presente. Não basta seu corpo estar ali. Você tem que estar presente ali. Seu coração tem que estar ali, Dani. Sabe o que quer dizer isso biblicamente? Dani, eu sou apaixonada pela raiz etimológica das coisas. Quando diz para você pôr o seu coração, onde está o seu tesouro, está o seu coração, é que quando você põe seu coração, você põe sua alma, você põe sua vida naquilo ali, se você quiser desistir, se você estiver machucado, se você quiser desistir, você não pode desistir. Porque se você desistir, como é que você vai desistir? Sua vida está ali, seu coração está batendo ali, aí alguém fala assim, Dani, larga a mão, sai disso aí. Aí você fala, mas o meu coração está batendo aqui. Se eu sair, eu morro. É como o Davi fazia, se eu desistir, né? da minha família, eu desisto de mim. Se eu desistir do meu casamento, eu desisto da minha história. Se eu desistir da minha família, eu desisto da minha herança bendita. Isso é meu coração. É isso. Dani, você sabia que está na Bíblia? Está no livro de Oséias, capítulo 8, versículo 11. Começa o capítulo Deus dizendo assim, Efraim, você me chuta como jumento. Efraim, você não me respeita, você não me honra. Você não tem consideração nenhuma por mim. Você não me considera como Deus, você não me ouve. Você não me ouve. Parece um jumento, assim, parece um animal. Aí, no versículo 11, Deus fala assim, ó os afetos de Deus, Dani, que coisa linda. Mas como eu te deixaria? Como eu te abandonaria, Efraim? Se você acende o fogo do meu coração. Se é você que move as minhas entranhas. É isso que é o coração. Dani, Deus colocou o coração dele em nós. O coração dele está pulsando aqui na terra. Como é que ele vai desistir de nós? Se nós somos ele. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. Desistir de nós é desistir dele. Entende isso? Entendo. Não é grandioso isso? Eu queria, então, dizer para você que para você refletir aonde Deus está te chamando para você se posicionar. Talvez seja como uma peça fundamental que vai religar a sua família.
Talvez seja para você voltar a olhar um pouco para a sua carreira, para a sua posição profissional. Talvez queira Deus te chamar para algo mais grandioso, para reconstruir as barreiras, né, as muralhas de uma cidade, de uma nação. Você não sabe. Então eu queria te convidar para que você tivesse não só um momento de reflexão introspectiva, né, você mesmo, mas você tivesse um tempo de oração. Será que tem alguma coisa que você deixou para trás? Né? Eu me lembro do profeta Elias. Tinha feito o maior feito da sua vida, do seu ministério, derrotou lá os 400 profetas de Baal e aí fugiu por causa de uma mensagem de Jezabel. Uhum. E quando ele entra dentro da caverna, Deus fala assim para ele: Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Então isso nos ensina. Deus não falou para ele: Elias, o que você está fazendo aí? Não. Deus entrou com ele dentro da caverna. Deus entra conosco dentro das nossas trevas, das nossas dificuldades, né, às vezes, nós temos às vezes momentos de lutas, de introspecção, mas aí Deus continua a dizer assim: Elias, sai daí que eu quero falar contigo. Ou seja, e aí Deus fala com ele e manda ele voltar pelo caminho que ele veio para continuar o que ele estava fazendo. Então, eu sinto aqui falando com vocês agora que Deus, Ele quer que você resgate algumas coisas para reconstruir. Eu não sei o que é, mas Deus vai ministrar no seu coração, né? E nós queríamos finalizar dizendo que no Murate nós acreditamos que Deus ainda levanta construtores. Gente que organiza o caos. Que pega as ruínas e, sabe, e reconstrói. Gente que reconstrói ambientes com verdade, com Cristo. Reconstrói a moral, reconstrói os padrões da sociedade, reconstrói a sua vida dentro de casa. Se você reconstruir com os seus filhos, você vai reconstruir também a sociedade, reconstrói a sua vida financeira. Deus deseja abençoar os seus filhos. Não tem a ver com barganha com o Senhor. Não, se nós que somos homens amamos abençoar os nossos filhos financeiramente, imagine o próprio Deus. Então, é esse o sentimento, o posicionamento que o Murate quer nos deixar. Nós queremos lembrar você: mure sua mente, porque quem está murado por Deus reconstrói tudo ao redor. Amém? Amém. Então é isso. Que Deus abençoe você. E até o próximo. Se você precisa mandar para alguém que precisa se posicionar. E posicionar é o que nós falamos aqui. É estar na sua posição e confiar que Deus vai fazer como fez com Neemias. Mandar os recursos, mandar os ajudadores. Não é você saber fazer. É você confiar que Deus vai te dar condições para fazer. E ficar na sua posição, sabe? Os recursos virão. A madeira virá da casa do rei, do palácio do rei. É sobre isso. Um beijo no seu coração e mure-se. Nós estamos aqui para ajudar você. Deus abençoe.